E aí a Maria Clara falou de camadas e de descamadas, né? Sabe o que me ocorre, filha? Que a vida se trata de camar para depois descamar. Quando eu penso na teoria das 12 camadas, da primeira à sexta camada, o sujeito está se camando. Ele está entendendo mais sobre si, ele está se construindo, certo? Ele está olhando muito para si, ele precisa olhar para si. Então, na terceira camada, que o sujeito está aprendendo a andar, ele precisa entender como é que o corpo dele funciona em contraste com o mundo, com a mesa de centro da sala. Senão ele vai andando por ali, ele esbarra nela. Ele precisa entender como é que a bunda dele se encontra com o chão quando ele cai. Ele precisa pensar nele, certo? Então, da primeira à sexta, o sujeito vai se camando, vai ganhando camadas. A partir dali, na sétima, quando ele encontra o papel social, que ele fala, pera, eu tenho força para prover a mim e aos meus, mas eu tenho força para fazer mais do que isso. Eu posso fazer algo pela minha comunidade. Ele começa a se descamar. Na oitava camada, ele começa a entender que existe uma transcendência, uma vida imaterial. E aí, na nona, ele começa a olhar para o alto, certo? Então, ele começa a perceber que existe uma força superior e suprema que está para muito além dele. Então, ele vai se esvaziando. A gente fala muito de autoconhecimento, mas as pessoas sérias, elas vão se autoconhecendo até chegar a um ponto que elas percebem que elas não são tão interessantes. Que faz muito mais sentido olhar para um outro lugar. É como se a Lua ficasse examinando as próprias crateras, certo? Até que um dia ela falasse, pera, mas eu ilumino um monte de coisa, né? As pessoas me admiram, mas eu faço isso com uma luz que não é minha. De onde será que vem essa luz? Do que ela é feita? Como surgiu? Né? Qual é o intuito dessa luz? E ela passasse a olhar para esse outro lugar. Então é um esvaziamento de si mesmo. Deixa pra lá minhas crateras, elas não são tão interessantes. E outra coisa, eu sou só mais um no meio de um monte, né? Sim. Então, tipo... Eu sou um sujeito... Precisa a minha história ter tanta É. coisa? É. Sim. Né? Eu preciso contar tanta coisa? Eu preciso... Sabe? Não sei. Não precisa. Então, quer dizer, quando a gente quer tanto contar nossa história de superação, em última análise a gente quer um reconhecimento. Um reconhecimento, Mas o reconhecimento exatamente. não haveria de ser para nós. Por quê? Eu e você e ela e quem tá lá em casa, certo? Somos pessoas de infinitas possibilidades. Nós somos um símbolo, nós somos uma folha em branco que pode abrigar qualquer coisa, E ao praticamente. mesmo tempo, Qualquer coisa não, mas você entende o que eu tô também dizendo, né? estamos sujeitos a viver todas essas tragédias. Pois é. Como você bem lembrou num dos episódios aí anteriores, né? Que você fala assim, eu posso amanhã ser atropelada. E pode mesmo. Não é uma coisa assim que a gente fala, que legal, Maria Clara falando, já pensou ser atropelada? Pode. Ela pode, eu também posso. O Fábio também pode. Podemos sumir a qualquer momento. Ou seja, a gente tem tantas possibilidades, mas a gente também é muito frágil. Por quê? Porque tem bilhões iguais a nós. Então a gente tem algo de muito especial, mas a gente não é tão especial assim ao mesmo tempo. Então quando a gente consegue olhar para este outro lugar, a gente vai se descamando. Essa volta, né, da primeira até a 12ª, tem um reencontro que está na camada do ser. Sim. Né? Então é muito importante a gente adotar essa perspectiva. Porque se a gente não entender o sistema no qual a gente está inscrito, talvez a nossa história, de fato, fique meio corrompida, meio esquisita, sabe? Sim.